A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar de um assunto, de um outro vídeo. Eu tinha feito aí um vídeo sobre a questão da ceia do Senhor e teve um irmão que comentou e me parece que ele não crê que a ceia do Senhor deve ser ainda hoje festejada ou feita ou tida em comunhão na igreja. Ou seja, essa ceia não tem mais vigor hoje. Então, para esclarecer isso, nada melhor do que nós irmos até as Escrituras e ver o que os escritos, os versos, aqueles textos que vão demonstrar sobre o conteúdo da ceia do Senhor, mostra. Então, eu quero trazer apenas dois textos para a gente entender isso. O primeiro está em um dos evangelhos, segundo o evangelista Lucas, e o primeiro, na verdade, e o segundo vai ser ali na questão da própria ceia que estava tendo conturbação na igreja de Corinto, na carta aos Coríntios. Então, vamos lá, nós vamos para Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. Olha só, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e os seus 12 com ele. Jesus foi à mesa para celebrar a ceia pascal, junto com seus 12 discípulos, os apóstolos. E Jesus disse-lhes: quão intensamente desejei comer com vocês esta Páscoa antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela. Olha só, eu não mais comerei dela. Então, Jesus estava dizendo que não comeria mais daquela Páscoa. Olha só que interessante. Até quando? Até que se cumpra o reino de Deus. Então, para Jesus, aquela seria uma Páscoa de intervalo. Ele iria comemorar aquela Páscoa e só comemoraria novamente no reino de Deus. Aí ele vai dizer: tomai do cálice, e tendo dado graças, dividiu. Porque eu vos digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Ele vai falar aqui sobre a questão da expiação pelo seu sangue. Quando nós vamos para o texto de 1 Coríntios, olha que interessante no que São Paulo vai demonstrar para nós lá. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Veja bem, São Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Isto façam em memória de mim. A primeira coisa que nós temos que entender após a instituição a manifestação, na verdade, da igreja, das congregações, das reuniões em prol do culto a Jesus Cristo, da edificação que essas pessoas tinham por meio dessa comunhão, a ceia era comemorada. A ceia do Senhor era feita. E o próprio Jesus vai dizer, pelas palavras de Paulo, que isso deveria ser feito em memória dele. Então, se é uma coisa que deve ser feita em memória dele, consequentemente essa coisa ainda se perpetuou sendo feita. Verso 25. Depois, da mesma maneira, também tomou o cálice, e depois se disse: este meu cálice, o cálice do Novo Testamento, que é feito pelo meu sangue, todas as vezes que bebedes, fazei isto em memória de mim. Toda vez que bebedes, também conota um entendimento de que isso era feito e deveria ser feito, né? Então perceba que o verso 26 vai fechar tudo isso. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Agora vamos unir os dois entendimentos dos dois textos. Nós vamos entender, pelo texto dos evangelhos, que para Jesus, em Jesus, na pessoa de Jesus, ele não comemora mais a ceia que ele deixou para a igreja, por um simples motivo. A ceia do Senhor, além de manifestar uma comunhão entre os irmãos e manifestar ao mundo espiritual a obra que foi feita na vida deles, anuncia, como o texto diz, a memória do sacrifício de Cristo até que ele venha. Então, a ceia do Senhor deve ser mantida e ela serve para testemunhar ao mundo e ao mundo espiritual, mundo físico e mundo espiritual,
O Senhor que fez um sacrifício e deixou para a sua igreja a memória daquilo. Uma festa, digamos, que deve ser celebrada e comemorada até que Jesus Cristo venha. E então ele tomará novamente do cálice que nos deixou. Não um cálice sacrificial, mas um cálice comemorativo. Nós beberemos de uma ceia, não a ceia que representa o sacrifício de Cristo, como foi manifestado naquele dia, mas as bodas, o casamento, uma ceia de alegria. Uma ceia agora da qual nós vivemos o que profetizamos. Aliás, viveremos o que profetizamos. Então esta é uma diferença. Para Jesus, ele ascendeu e deixou essa memória. E nós devemos celebrá-la como foi celebrada pelos apóstolos, pelas igrejas que os apóstolos fundaram e permaneceram celebrando. Então, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e participem da ceia do Senhor. Participem com os irmãos, participem em suas igrejas, porque isto é um mandamento para a igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou. Um grande abraço. Amém.